Olá, amigos do canal Espiritualidade. Você já sentiu em momentos em que pequenas situações vão se somando e vão trazendo contrariedade, aborrecimento? São situações que isoladamente não seriam um problema, mas parece que elas chegam todas juntas. Ou, em determinado momento da vida, nós refletimos sobre as inúmeras dificuldades, os tropeços, os problemas que nós vamos acumulando e surge em nós uma certa amargura, um desgosto em pensar por que a vida traz tantos desafios, tantos problemas, sempre parecidos, sempre repetitivos, e parece que não tem nada que a gente possa fazer, porque por mais que a gente se precavenha, nós acabamos enfrentando situações semelhantes. É sobre isso que nós vamos estar neste programa de hoje, abordando a partir de uma comunicação que um espírito deu na cidade de Havre, na França, em 1862, e ele se intitulou apenas Um Espírito Amigo. E ele traz essa mensagem, Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, com o título A Paciência, porque essa mensagem também fala sobre isso, né? Bom, o Espírito ele abordou esse tema num dos parágrafos aqui, no terceiro, quando ele disse assim: a vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas que acabam por ferir. E elas realmente, essas situações adversas, essas contrariedades, elas não são insignificantes em seu conjunto. Isoladamente talvez sejam, mas em conjunto elas nos trazem as dores, os problemas, nos trazem essa amargura. Mas o Espírito ele nos alerta, então, na mensagem, logo no início, sobre o significado da dor para nós. Ele disse assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Entender esse tipo de colocação dos espíritos é difícil para quando a gente tem que se olhar apenas voltado para as vantagens da vida terrena. Porque como pode ser que Deus, ao desejar o bem de alguém, pudesse ter colocado a dor como um privilégio? Nós já compreendemos bem que a dor é o elemento de elevação, é o elemento de superação. Nós temos notado, temos percebido que muitas pessoas, apenas com convencimento, com esclarecimento, não muda o modo de ser. E dentre essas pessoas nós nos incluímos também. Quantas coisas nós aprendemos e depois da experiência mais difícil é que nós entendemos realmente o valor de certas atitudes, porque deveríamos optar por certas condutas e não outras. Todas as pessoas que já viveram aqui alguns anos, já chegaram à vida adulta, já devem ter percebido isso, que foram moldados pela experiência. Enquanto que outras pessoas que têm tudo muito facilitado, e talvez até nós mesmos, quando as situações não são muito favoráveis, nós acabamos por negligenciar certos deveres, certos compromissos, ou pelo menos não fazemos o melhor por nós. É nesse sentido que os espíritos sempre disseram então que a dor é um benefício, a dor é uma bênção para a vida daquele que a tem. Porque não podemos analisar essa situação pensando apenas aqui na vida terrena. Temos que levar em conta a vida do espírito e que a vida terrena é uma etapa dessa condição que nós vivenciamos. Sem as dores, sem as dificuldades, não teríamos progredido, não teríamos evoluído. Às vezes as pessoas dizem assim, mas teria sido mais fácil, precisava ser assim? Bom, a experiência, mais uma vez, é sempre a grande mestra. Quando as pessoas têm tudo muito facilitado, elas menosprezam, elas não atendem, e isso a gente constata em muitas circunstâncias da vida. Eu, como professor, noto isso, que muitas vezes os jovens, os pré-adolescentes, eles não estão muitas vezes aptos a reconhecer o valor de coisas assim que são facilitadas. Coisas que são até o direito, mas que muitas vezes não é valorizado. A gente nota nos nossos dias um certo desprezo sobre bens que muitas vezes são fornecidos e as pessoas não reconhecem o valor dele, como por exemplo um material didático. Muitos tratam aquilo como algo dispensável, algo desprezível, algo sem importância, e isso nos leva a pensar, é porque veio muito fácil realmente.
E isso a gente não vai aplicar só às outras pessoas, para nós também. Tudo que vem muito fácil, nós não damos muito valor. Daí a necessidade da dificuldade para valorizar. Daí a importância das situações da vida para a gente reconhecer por que determinados momentos deveriam ser valorizados e não são. Mas diante então disso, reconhecidos então que a dificuldade é instrumento de evolução, qual a melhor atitude, né? É, como o Espírito recomenda aqui, cultivar a paciência. Porque quando nós nos exasperamos, nos revoltamos, nós acabamos por criar situações difíceis, nós nos envolvemos em maiores complicações. Muitas vezes, por sermos impacientes, nós antecipamos situações, nós precipitamos atitudes ou precipitamos ações que levam a um distúrbio, a um comprometimento, leva muitas vezes a uma situação que nos trará mais prejuízos do que se tivéssemos aguardado. A paciência também nos leva a sempre ter, por parte das outras pessoas, uma consideração maior. Pessoas que reclamam muito, pessoas que são muito exigentes, pessoas que não sabem esperar o seu momento, geralmente desenvolvem nas outras pessoas uma certa resistência, uma certa intolerância em relação a elas. Essa seria a forma mais imediata, mais evidente do que a falta de paciência nos traz. Mas também nos tira a oportunidade de realizar coisas positivas para a nossa evolução. Pessoas muito descontentes, pessoas tão impacientes com a solução que não chega, elas acabam muitas vezes perdendo oportunidades importantes de crescimento e de aprendizado, que é o que o Espírito vai dizer, ao colocar que a paciência também é uma caridade e que devemos praticar a caridade como Jesus ensinou. A caridade na paciência nós fazemos como que um sacrifício realmente, de estarmos enfrentando desafios, enfrentando problemas, e ainda assim nós entendermos as outras pessoas, sendo tolerantes, sendo compreensivos, ainda que estejamos sobre grandes pressões. Essa atitude positiva de nós não descontarmos as outras pessoas, o fato de estarmos vivendo experiências difíceis, nos traz mérito, nos traz uma posição de maior reconhecimento da vida, porque dessa forma, ao preservar as outras na sua paz, não levando a elas a nossa aflição, o nosso desespero, não depositando sobre elas a nossa ira porque estamos descontentes, acabamos desenvolvendo ainda mais a nossa capacidade como seres humanos. Estamos aprendendo realmente a deixar nos seus lugares certos os problemas e os conflitos. Isso evita que eles se ampliem, isso nos torna mais simpáticos às outras pessoas, e é muitas vezes desse intercâmbio pacífico com as outras pessoas que virão as soluções pelas quais, ou melhor dizendo, as soluções que nós precisamos para os nossos problemas. Muitas vezes a pessoa que nos colhe a intolerância, a impaciência, não vai estar disposta a ser um bom colaborador da nossa existência. E ele vai criar às vezes problemas, porque também deve estar aflito, impaciente, e nós vamos gerar mais conflito, mais desentendimento, e isso tende a agravar ainda mais a nossa experiência. Então, dessa forma, exercer a paciência, como aqui o Espírito Amigo colocou, é uma forma de praticarmos uma caridade, que é mais meritória do que aquela que a gente dá alguma coisa material. A caridade material é sempre importante, mas essa caridade que nós temos no trato uns com os outros, ela é de grande valor, de grande importância, e é necessária ser exercida na forma de tolerância, paciência, entendimento, compreensão, reconhecendo que estamos sempre na presença de alguém que Deus permite ser como é. Se o Criador faz isso, quem seremos nós para sermos intolerantes com aquela pessoa? É olhar além daquilo que a aparência mostra, é olhar além daquilo que
o nosso julgamento sobre aquela pessoa nos faz pensar. Na verdade, é nesse momento que se aplica o ensinamento de Jesus: não julgueis. Não julguemos o outro no momento em que temos que exercer a caridade, o amor fraterno, porque ali nós temos que tirar todos os nossos julgamentos, todos os nossos preconceitos, todas as ideias preconcebidas sobre aquela pessoa e apenas identificar: é um ser humano, precisa de compreensão e entendimento. O Espírito, então, ele coloca dessa forma, de que nós, ao exercermos essa caridade, chamamos moral no meio espírita, mas essa caridade do sentimento, de aceitação do outro, que nos leva, então, a um grande crescimento. E ele fala, que, aqui nessa parte em que eu já citei para vocês, das 1000 bagatelas, que é o que dá o título ao nosso programa, ou seja, dessas grandes e numerosas, ou melhor dizendo, dessas pequenas e numerosas dificuldades que se somam e geram dor e sofrimento, ele fala que é necessário nós reconhecermos que se temos dificuldades, também temos os deveres, e o fato de ter essas dificuldades não nos impede ou não deveria nos impedir de cumprir os nossos deveres. E que teremos as consolações e as compensações para tudo isso. O problema, mais uma vez, é que a reclamação excessiva nos impede de reconhecer isso, ou as situações positivas que nos chegam através do sofrimento e da dor, que vão nos trazer ali algo novo para nos ensinar sobre nós mesmos, para desenvolver os nossos potenciais e para termos mais êxito na nossa vida. Ele termina esse terceiro parágrafo de uma forma muito bonita, dizendo assim: o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. E nós podemos observar isso. Se a gente ficar olhando os obstáculos, as dificuldades, nós nos desestimulamos. Mas se nós vemos os objetivos lá adiante, nós nos estimulamos, nos incentivamos a prosseguir. E ele vai concluir o seu pensamento dizendo assim: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos, esta palavra resume tudo. Eu convido então, neste instante, para a nossa prece em agradecimento a Deus pela sua bondade infinita que nos possibilita, Senhor, através da vida, desenvolvermos os potenciais, desenvolvermos em nós a nossa capacidade. Permitir, Senhor, que tenhamos sempre a força, a coragem de vencermos os desafios e os impedimentos. E que o Senhor possa sempre, Pai, nos inspirar através dos Espíritos amigos, a força, a determinação, a sabedoria para agirmos em conformidade com as melhores opções para o nosso crescimento. Que o Senhor possa envolver, amparar, abençoar e assistir a todos os que se encontram cansados, abatidos, desanimados em suas provas, Senhor. Que possam esses nossos irmãos e todos nós, nesses momentos, lembrarmos que tudo na vida é passageiro, Pai. E que sempre venceremos ao cultivarmos a paz, a fé e a esperança. A nossa gratidão por tudo, Senhor, que nos dá, por tudo que já nos destes e por tudo que, de forma abundante, nos aguarda no futuro para alcançarmos a nossa paz, a nossa realização interior. Que assim seja, graças te damos, Senhor. Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade. Um grande abraço a todos e até a próxima.